Boa noite, irmãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo se renove sobre a sua vida em mais esse momento, nesta noite, quando nos reunimos para mais um momento de reflexão na palavra do Senhor. Vamos orar? Deus amado, grandioso Pai, bendizemos ao Senhor nosso Deus, pelo grandioso Deus que o Senhor é, e pelo que o Senhor tem sido, Pai, na vida de cada um de nós. Renove-nos em graça, em cuidado. Renove-nos, Senhor, diante da Tua grandiosa sabedoria. E, ó Deus, que nós vejamos as Tuas mãos, os menores detalhes da vida de cada um de nós. Abençoe os nossos irmãos internados, continuamos pedindo por eles, recuperação e restauração da sua saúde. E restaure também os nossos irmãos que estão adoecidos, não estão internados, cuidam-se em casa. Que a Tua bênção, Senhor, restauradora seja sobre eles, Pai. Continue a nos iluminar, Senhor, para que tenhamos entendimento da Tua vontade. Em nome de Jesus, Senhor. Amém, Pai. Vamos louvar a Deus? Nós já voltamos para meditar na palavra do Senhor. Nós vamos fazer a leitura da palavra de Deus nos últimos versos da carta de Paulo aos Romanos, capítulo 16, versos 25, 26 e 27. Essa doxologia.
A palavra de Deus, ela diz assim: Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento de Deus, do Deus eterno, para a obediência por fé entre as nações. Ao Deus único e sábio, seja dada glória por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Amém. Doxologia é uma palavra que nós não encontramos dentro do texto bíblico, mas o seu significado ele é encontrado em muitos textos das Escrituras. A doxologia é uma palavra que é composta por duas expressões do vocábulo grego, doxa e logia, ou logia. E essa palavra significa palavra sobre a glória. Em outras palavras, significa render graças e exaltar ou glorificar a Deus em reconhecimento da sua grandiosidade, da sua majestade, em relação à sua grandeza. Para chegar até esse ponto, o apóstolo Paulo trilhou um longo caminho, retratando a realidade da existência humana, a sua condição, a sua deficiência, a sua debilidade, e mostrando a forma como Deus decidiu mudar essa sorte, mudar esta realidade. O apóstolo Paulo começa a sua carta mostrando que o homem, ser criado por Deus para a sua honra e para a sua glória, ele inverte toda a relação depois do pecado, porque ele passa a adorar a criatura ao invés do Criador, ele passa a inverter a ordem natural dos seus relacionamentos, mostra que nesta condição não há nenhuma pessoa que esteja fora dela. Todos estão envolvidos, todos estão abraçados, todos estão na mesma e igual condição, uma condição de grande carência com relação ao Deus Todo-Poderoso, mostrando que todos estão debaixo do pecado, que não há ninguém que de fato queira um relacionamento com Deus em sua vida por si mesmo. E ele mostra que a carência desta glória de Deus, a carência da manifestação de Deus, ela é comum a todo ser humano. E, meus irmãos, o apóstolo Paulo nos ensina que, assim como somos filhos por uma relação natural dos nossos primeiros pais, diz que em Adão nós pecamos, em Adão nós morremos. Ele diz agora que em Cristo, o segundo Adão, nós fomos feitos novos, novas criaturas. Nós somos renovados e fomos restaurados. E mostra que tudo isto não acontece por uma linhagem sanguínea de uma descendência física de Abraão, mas que há um novo Israel, filhos de Abraão pela fé, e que esse novo Israel é o mesmo Israel que já existia como nação, mas não exatamente todos da nação, mostrando que a verdadeira circuncisão, o que realmente identifica o povo de Deus com o povo de Deus, não é a circuncisão física, mas é a circuncisão de coração. E, meus irmãos, pode parecer estranho, mas Deus faz isso com uma sabedoria que está além da nossa própria compreensão. Deus decidiu por um caminho que seguramente nós não escolheríamos. E desta forma, meus irmãos,
A glória deve ser dada ao Deus Todo-Poderoso. Muitos momentos na história mostram que Deus ele acabou ocupando um segundo lugar, um terceiro lugar dentro do coração do ser humano. E não tem sido diferente no caminhar dos dias, no caminhar dos tempos, e não tem sido diferente em nossa época também. Nós estamos vivendo um momento de dificuldade, nós estamos vivendo um momento de crise. E uma crise de saúde, uma crise de ameaça de morte a cada um de nós. E, meus irmãos, é interessante como Deus ele ocupa um papel dentro desses momentos e ocupa um papel aparentemente primário, mas olhando, de fato, ele tem um papel na vida da gente, na vida de cada um de nós, que é um papel secundário. Há algumas semanas atrás, eu estava me referindo a um período em que um movimento de maldição hereditária, quebra de maldição, demônios territoriais estava invadindo as igrejas. E nesse tempo, Deus, ele ocupou não o primeiro lugar, mas o segundo lugar, porque apesar de falar-se de Deus, a preocupação da igreja era com os demônios, era com Satanás, era com os demônios que passaram a receber, inclusive, nomes e formas próprias de atuação. Situações em que, dentro dos templos, pessoas que eram consideradas mais consagradas ficavam nos cantos orando para que nenhum demônio entrasse e atrapalhasse o culto divino. É uma inversão de valores. E hoje, meus irmãos, nós olhamos para um momento em que pedras têm sido atiradas de todos os lados, em muitas pessoas. Isso tem acontecido no Brasil, isso tem acontecido em muitos lugares, mundo afora. E a grande esperança e a grande expectativa está em uma rica dádiva de Deus, mas onde Deus parece estar ocupando um lugar secundário dentro da vida dos filhos de Deus, inclusive. A ciência está aí, nós precisamos de vacinas, nós precisamos de uma vacinação que seja intensa para que tenhamos a incorrência de diminuição de casos mais graves da Covid, menos internação, uma quantidade menor de pessoas ocupando as UTIs, uma quantidade menor de pessoas até mesmo falecendo. E, meus irmãos, no meio dessa situação toda, a nossa expressão tem sido: Deus está sobre tudo. Mas na prática temos reconhecido muito pouco que o próprio dom dado a esses profissionais que, sem saber, estão sendo um instrumento nas mãos do Senhor, são de fato meios que Deus tem determinado para que a raça humana, para que grupos sociais, grupos étnicos sejam preservados no caminhar da história, no caminhar dos dias, em que Deus continua e continuará sendo Senhor sobre todos eles. Meus irmãos, quando vemos todo esse desenvolvimento científico acontecendo, infelizmente, nós temos visto pessoas entendendo de forma espiritualizada e não espiritual tudo isso, afirmando que Deus ele vai agir e vai resolver tudo de uma maneira em que não haja a intervenção humana, que não seja com a intervenção, como muitos têm afirmado, do mundo. Irmãos, nós olhamos para as Escrituras e vemos Deus ordenando a humanidade em Adão
o desenvolvimento da cultura, quando ele diz submeta-se, que tudo esteja submisso a vocês, que vocês dominem sobre tudo. Esse domínio, dentro de uma relação de santidade que vivia Adão e Eva e se estenderia às suas gerações se continuassem assim, meus irmãos, era de desenvolvimento. Então, o desenvolvimento científico, os meios que temos vivido hoje, que nos permite uma saúde melhor, não são meios vindos depois da queda, não são meios trazidos por Satanás, não são formas presentes por causa do pecado. São meios dados por Deus, dotando pessoas de dons, qualificando-as para que sejam um rico instrumento nas tuas mãos para a sua honra e para a sua glória. Nós sabemos que no meio disso tudo há um desvirtuar muito grande, porque o pecado ele trouxe um desregrar dos valores na vida de cada pessoa. Então, assim como muita coisa foi criada com o propósito de ajudar, ela também pode ser usada com o propósito de destruir. O pecado, ele caminha nessa direção. E, meus irmãos, é importante nós observarmos que Deus, ele está realizando e executando algo que está agora no nosso conhecimento, mas que vai além do nosso próprio tempo. O texto nos diz o seguinte: aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Cristo Jesus. Segundo o meu evangelho e a pregação de Cristo Jesus. Aquele que é poderoso para confirmar. Quando a palavra evangelho aparece aqui, evidentemente não é uma referência aos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João. Não é uma referência aos escritos neotestamentários, os escritos depois da vinda do Filho, da encarnação do Verbo. Mostra-nos, meus irmãos, toda a essência da novidade, da boa nova, da manifestação da graça de Deus, envolvendo todo o processo redentivo do Senhor. E onde encontramos uma dica para pensar sobre isso? Na continuação do texto, que diz assim: conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos. A palavra mistério significa algo que existe já como realidade, mas que ainda está escondido, oculto, que não foi dado a conhecer. Não nos foi dado a saber, não nos foi dado a ter conhecimento. E diz que o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, ele já existia, ele estava guardado em silêncio nos tempos eternos. Se nós entendemos tempos eternos como o tempo antes do tempo, irmãos, nós voltamos para a eternidade passada. Nós vemos que o Evangelho, ele brota, ele começa na mente de Deus antes da própria criação, e Efésios nos ajuda a entender isso. Então, Paulo, ele começa a sua doxologia com uma palavra de exaltação a Deus, que é poderoso para confirmar tudo aquilo que eternamente estava na sua própria mente. Meus irmãos, para que o plano da redenção de Deus possa ser realizado, para que ele seja consumado e consolidado, é preciso, meus irmãos, que o poder de Deus se manifeste. Porque o Evangelho, ele não é uma dedução humana. Erroneamente, tem se evangelizado as pessoas tentando levá-las a uma dedução pessoal com relação aos valores do reino, com relação aos princípios da salvação do Senhor, com relação a uma vida de dependência de Deus. E, meus irmãos, são caminhos de naufrágio.
São caminhos, meus irmãos, que não chegarão ao seu destino. É um caminhar, 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 é um correr atrás do vento. É um não conseguir absolutamente nada, porque nós não entendemos a salvação de Deus por dedução pessoal. O mesmo apóstolo disse que Deus usa as coisas loucas do mundo para surpreender os sábios. Irmãos, cruz é um ato de loucura. E Deus a usa e faz com que a sabedoria dos gregos, a sabedoria da filosofia, não encontre lógica para ela. Porque, meus irmãos, a salvação é um ato da manifestação do poder de Deus que nos é dado a conhecer. Não se conhece o Evangelho, não se conhece a boa nova do reino, não se conhece a verdade de Deus por dedução, mas por revelação. Eu creio que todos aqueles que leem as Escrituras, que estudam a respeito do ser de Deus, não negarão que Deus está presente em todo lugar. Meus irmãos, se Deus está presente em todo lugar, quando o Evangelho é pregado, porque nem todas as pessoas que ouvem o Evangelho o entendem, o recebem e são transformados por ele. Por uma razão muito simples, porque só acontecerá essa transformação quando Deus se fizer revelar a essas pessoas. Não se deduz, se enxerga quando Deus as revelar. Meus irmãos, o Evangelho sempre vai ser desconhecido do ser humano, a não ser que Deus queira revelá-lo a alguém. E o apóstolo Paulo nos diz que ele tomou essa decisão, Deus, de revelar-nos o Evangelho. Ele nos revela o Evangelho. E esse Evangelho que estava lá, guardado em silêncio desde toda a eternidade passada, estava lá no coração de Deus, estava lá no seio da divindade. Esse Evangelho maravilhoso, que tem dentro das Escrituras um caráter progressivo. Meus irmãos, em cada período da história bíblica, nós vemos Deus revelando um pouco mais a respeito de si, a respeito do ser humano, a sua criação em queda, e a respeito da sua amorosa redenção no seu Filho amado, que é a Boa Nova, que é o Evangelho, que é o dar-nos a conhecer o meio pelo qual, o único meio, para que nós pudéssemos ser restaurados à sua presença, à comunhão com Ele. Meus irmãos, esse Evangelho, segundo o texto que nós temos aqui, nos mostra que ele tem como ponto central e como tema a pessoa de Cristo Jesus. Deus nos deu a conhecer que o meio para vivermos com Ele uma relação de comunhão é o seu Filho Jesus Cristo. Tanto, meus irmãos, que quando Jesus morre, Deus aceita o pagamento da dívida de cada uma das pessoas que por Ele foram eleitos, mostrando que está tudo pago, está tudo consumado e, segundo as Escrituras, Jesus é ressuscitado dos mortos pelo Pai. Irmãos, aquele que é poderoso, mas não só isso, aquele que também
é sábio. Quando Tiago disse, alguém quer sabedoria, peça a Deus, é para que nós entendamos que não há sabedoria fora do conhecimento do Deus Todo-Poderoso e que não venha de Deus. Ele é poderoso para salvar, poderoso para sustentar a própria criação, como foi poderoso para criar, e ele é poderoso para redimir, ele é poderoso para resgatar. Meus irmãos, é a sabedoria que Paulo nos mostra aqui em sua carta, quando ele nos fala sobre a grande sabedoria do Senhor, dizendo que não dá para discutirmos com ela, né? Ele diz isso, ele fala, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Meus irmãos, o apóstolo Paulo nos mostra a grandiosidade da sabedoria e dos caminhos do Senhor. Esse Deus que é sábio, santo e poderoso, é o Deus que tem nos dado a conhecer o caminho para Ele mesmo, através da pessoa do seu Filho amado, através da pessoa de Jesus Cristo. Meus irmãos, Jesus é aquele por meio de quem a glória é atribuída a Deus. Ele diz: eu vim para que vocês conheçam o Pai. Se eu não viesse, vocês não o conheceriam. Se eu não o revelar, vocês não saberão a respeito dele. Tudo está centralizado em Cristo Jesus, meus irmãos, dentro do nosso viver restaurado e restabelecido com o Senhor. Meus irmãos, por meio de Jesus Cristo, tomamos conhecimento da glória de Deus. Por meio dele, a glória de Deus se torna conhecida e a glória de Deus ela se torna exaltada. Paulo diz no verso 36 do capítulo 11, porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Meus irmãos, nós não podemos absolutamente tomar de outra forma tudo aquilo que temos diante de nós. Nós precisamos conhecer melhor o nosso Deus através da sua revelação. Revelação, Escritura Sagrada, palavra revelada a nós. Não revelação, ato subjetivo de alguém que recebeu, segundo ele, algo vindo através de em um momento de êxtase, em um momento de sonho ou em qualquer outro momento. Meus irmãos, Deus, ele não se revela mais dessa maneira. Não negamos o ato iluminador do Espírito Santo em momento algum, mas o Espírito Santo não vai, em momento nenhum, também, em momento nenhum, trazer algo fora do que já foi revelado por Ele, através dele e nele. Meus irmãos, se a revelação continuasse acontecendo, nós não teríamos encerrado ainda a nossa Bíblia. Ela não teria cessado dentro do seu conteúdo. Nós continuaríamos ainda escrevendo, tendo páginas das Escrituras sendo escritas. No entretanto, nós não as temos. E é bom nós olharmos para toda
para tudo que está à nossa volta. Para um tempo como esse que nós estamos vivendo, onde nós nos tornamos o centro novamente de todas as coisas. Centro. O sofrimento que temos vivido é muito grande. No meio desse sofrimento, nunca esqueça-se de que Deus, ele é esperança, ele é certeza e ele é segurança. Não vamos afirmar que Deus ele enviou essa pandemia como um juízo. E nem afirmar que essa pandemia ela está registrada nas escrituras, que estava ali e nós só faltava ter sido garimpada dentro dela, e que a Covid já havia sido escrita dentro das páginas sagradas. Não, meus irmãos. Assim como houve no passado, assim como há e haverá ainda muitos momentos assim. Porque, afinal de contas, por causa do pecado, a natureza criada de Deus, ela geme aguardando o tempo da redenção. E ela, meus irmãos, que era a nossa grande aliada, se tornou, sim, ainda nossa aliada, mas também se tornou um grande desafio, porque o pecado, quando Deus amaldiçoa todas as coisas, fez com que esse ato de Deus exercesse juízo sobre a nossa vida. E esse juízo vai continuar a acontecer até a volta de Cristo Jesus. É juízo, mas não vamos pensar num juízo localizado, centralizado. Mas é juízo. Deus disse que a terra produza pedras, que haja espinhos. Os animais que antes eram amigos, hoje, eles não são nossos amigos. Podemos dizer até que são, mas eles têm a sua própria natureza. E uma natureza agora que se tornou agressiva. Podemos domesticar um animal, mas sempre precisamos estar atentos, porque eles nunca deixarão de ser aqueles animais que agora cumprem juízo de Deus também sobre a nossa própria vida. Meus irmãos, ao Deus único e sábio, seja dada glória por meio de Jesus Cristo pelos séculos dos séculos. Amém. A Ele seja dada essa glória. Porque apesar de tudo aquilo que nós temos vivido, tudo aquilo que nós temos enfrentado, nunca nos esqueçamos de que o governo e o controle da história está nas mãos de Deus e Ele vai conduzir o seu plano redentor até o final. Quando Deus age, quem é que pode impedir? Ninguém. E Ele decidiu agir em favor dos escolhidos. E Ele decidiu agir para a sua honra e para a sua glória. E fazer tudo como fez, segundo a maneira mais sábia que possa ter existido, ou que possa existir. Essa sabedoria que está nele, o Deus Todo-Poderoso. A Ele seja a honra, a glória e o poder, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém. Um só rebanho é o hino que o Coral Luz estará cantando e depois voltamos para encerrar com a bênção apostólica.
Senhor amado e grandioso Pai, honra e glória seja dado ao teu nome, não apenas em palavras, Senhor, mas em reconhecimento através dos nossos atos, através da nossa vida, como resultado do que é o nosso coração, Senhor. Exaltado seja o teu nome pela maneira como o Senhor maravilhosamente decidiu tomar-nos para si como um povo do Senhor. A maneira como o Senhor tudo realizou e a maneira como o Senhor tem realizado essa obra em nossas vidas, na segurança e na certeza de que o Senhor que começou essa obra lá na eternidade passada, o Senhor haverá de completá-la até o dia de Cristo Jesus, quando tudo se consumará. Abençoe, Pai, a cada um de nós, nos guarde e renove-nos em graça, cuidado e sabedoria nesta semana, Pai, que está se iniciando. Oramos, nosso Deus, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo, a sua instrução e o seu consolo, seja com a sua vida, com a sua família e com todo o povo de Deus, hoje e por todo sempre. Amém. Todos os confins da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor, e todas as famílias das nações se prostrarão diante dele. Salmo 22, 27. Deus aceitou a morte de seu filho como pagamento pelos pecados e provou que o débito foi quitado, ressuscitando Jesus dentre os mortos. O que o diabo intentou para o mal, Deus o tornou em bem. Na cruz devemos constantemente declarar o louvor a Deus, que nos amou tanto que usou a pior forma de execução humana para oferecer a salvação ao homem. O propósito de Deus na cruz era exaltar Jesus acima de tudo e de todos. Gente de todas as raças, pequenos e grandes, pobres e ricos, sim, todos se prostrarão e proclamarão que Jesus crucificado é o Jesus conquistador. Note o texto: todos os opulentos da terra hão de comer e adorar, e todos os que descem ao pó se prostrarão perante ele, até aquele que não pode preservar a própria vida. A posteridade o servirá, a falar-se-á do Senhor à geração vindoura. Que conclusão emocionante! Imagina a sequência que acontece neste hino. De um tom menor para um tom maior, da cruz para a coroa, de um tronco de árvore para um trono de glória. Deixamos a tristeza da crucificação e avançamos para a glória da coroação. A cruz foi o lugar onde Satanás e o pecado encontraram a sua derrota. À sombra da cruz, nos bons e nos maus momentos, no sucesso ou no fracasso, feliz ou ferido, não importa. É ali que encontramos a Deus para sempre. Aleluia.